Você toma melatonina, já faz meses, talvez anos, segue o horário certinho, apaga a luz na hora certa, faz tudo o que dizem para fazer. E funciona, mais ou menos. Você adormece, mas lá pelas 3 da manhã os olhos abrem. Ou você acorda de manhã com aquela sensação de que o sono foi raso, que o corpo não descansou de verdade, apesar de ter dormido horas. Isso não é falta de disciplina e não é a melatonina que está errada. O problema é que ela está fazendo apenas metade do trabalho e ninguém te contou qual é a outra metade. Pensa assim: você colocou a chave na ignição, o motor ligou, mas o carro não andou. A melatonina faz exatamente isso. Ela diz ao seu cérebro que é hora de começar, mas começar não é o mesmo que completar. E é essa diferença entre iniciar o sono e realmente descansar durante ele que separa quem acorda revigorado de quem acorda com a cabeça pesada depois de 8 horas na cama. Se você se reconhece nessa descrição, este vídeo foi feito para você. Não para te dar mais uma lista de hábitos de higiene do sono. Não para te dizer que você precisa parar de usar o celular antes de dormir. Você já sabe disso. Mas para te mostrar algo específico. O que está faltando na sua rotina noturna? Por que falta? E o que você pode fazer a respeito ainda esta noite? Meu nome é doutora Helena Pires. Há mais de 20 anos eu pesquiso e compartilho estudos científicos sobre saúde do sono e bem-estar noturno para ajudar pessoas acima de 55 anos a dormirem melhor sem depender de remédios. O que eu observei repetidamente ao longo de toda essa pesquisa é que a melatonina, por mais popular que seja, atua principalmente na fase de início do sono, mas não tem ação direta sobre as fases profundas e restauradoras que o corpo de uma pessoa acima de 50 mais precisa. E é exatamente essa lacuna que vamos fechar hoje. Neste vídeo, vou te mostrar o que a melatonina faz bem, onde ela para, o que existe do outro lado dessa lacuna e como combinar os dois de forma simples, com algo que você provavelmente ainda não está usando, mas que pode preparar em casa ainda esta noite. São 22h15. Marcos, 63 anos, contador aposentado de Campinas, está na cama. Na mesinha do lado, o comprimido de melatonina já foi tomado, como toda noite há 2 anos. A luz está apagada, o quarto está silencioso. Ele fecha os olhos, espera. 10 minutos, 20. O sono começa a chegar. Às 3h12, os olhos abrem. De novo, como quase toda noite. Marcos rola para o lado, o teto, o travesseiro. Ele pensa que tomou a melatonina, que fez tudo certo, que talvez seja só a idade. Fica ali por 40 minutos até voltar a dormir. De manhã, levanta com a cabeça pesada e o corpo como se não tivesse descansado, mesmo tendo ficado na cama por quase 8 horas. O problema de Marcos não era a melatonina, era o que ela não conseguia fazer sozinha. Vamos entender por quê? Imagine uma bateria que precisa carregar toda noite. Aos 40 anos, ela vai de 0 a 100 em 8 horas sem dificuldade. Depois dos 50, ela começa a carregar mais devagar, e se algo interrompe o processo no meio, ela nunca chega a 100. É por isso que você pode acordar cansado, mesmo depois de uma noite inteira de sono. A melatonina faz uma coisa importante nesse processo. Ela diz ao corpo que está na hora de começar a carregar. Mas ela não é o carregador em si, ela é só o sinal de ligar. E ligar não é o mesmo que carregar completamente. Depois dos 50, o sono muda de formas concretas. Os ciclos ficam mais curtos. O sono profundo, aquelas fases em que o corpo repara tecidos, consolida memória, regula energia,
dura menos tempo por noite do que durava antes. O sono se torna mais leve, mais fragmentado, mais sensível a qualquer perturbação. Um barulho na rua, uma variação de temperatura, um pensamento que surge no meio da madrugada. Acordar 1, 2, 3 vezes por noite deixa de ser exceção e começa a ser padrão. E o corpo sente essa diferença no dia seguinte, na cabeça pesada, na falta de foco, no cansaço que chega antes do meio-dia, na sensação de que você dormiu, mas não descansou. O erro mais comum que as pessoas fazem nessa fase é tratar apenas o início do sono, a dificuldade de adormecer, e ignorar a qualidade do que acontece depois. A melatonina resolve bem a primeira parte. Ela encurta o tempo entre deitar e adormecer. Ela sincroniza o ritmo circadiano. Ela é uma ferramenta legítima e bem estudada para essa função específica. Mas o sono profundo depende de outros processos: relaxamento muscular, temperatura corporal, atividade do sistema nervoso central. E esses processos, depois dos 50, precisam de suporte adicional para acontecerem de forma completa. É aí que a combinação que vou te mostrar entra. Me conta nos comentários, você usa melatonina há quanto tempo? E mesmo assim ainda acorda no meio da noite? Ou acorda sem a sensação de ter descansado? Semanas fazendo isso? Meses? Anos? Eu leio cada resposta. Há 3 crenças que circulam entre pessoas acima de 50 sobre a melatonina e o sono, e as 3 estão incompletas. Vou mostrar o que a pesquisa realmente diz sobre cada uma delas, e depois te mostro o que fazer diferente a partir de hoje à noite. A melatonina é um hormônio produzido naturalmente pela glândula pineal em resposta à escuridão. Ela funciona como um sinal de início, informa ao cérebro que é noite, que é hora de desacelerar, que o sono pode começar. Após os 50, a produção natural de melatonina diminui de forma gradual, e é por isso que suplementar faz sentido para muitas pessoas nessa faixa etária. O que a pesquisa mostra é que a melatonina é eficaz para encurtar o tempo de latência do sono, o intervalo entre deitar e adormecer. Ela também ajuda a sincronizar o ritmo circadiano, especialmente em pessoas com horários irregulares ou que foram expostas à luz artificial no período da noite. Para quem tem dificuldade para começar a dormir, ela é uma das ferramentas mais bem documentadas disponíveis. Mas aqui está o que a maioria das pessoas não sabe e que muda tudo. A melatonina não tem ação direta sobre as fases profundas do sono. Ela abre a porta, mas não garante o que acontece depois de entrar. Pesquisas indicam que, em muitos casos, a melatonina usada de forma isolada reduz o tempo para adormecer, mas não aumenta a proporção de sono profundo em relação ao sono total. Para quem está acima de 50 e precisa justamente dessa profundidade restauradora, aquela que regenera o corpo, consolida a memória, estabiliza o humor, isso representa uma lacuna real. E tem mais. Para algumas pessoas, a melatonina pode perder parte da eficácia com o uso prolongado. Não porque o corpo desenvolve resistência ao hormônio em si, mas porque o problema subjacente, a ausência de relaxamento muscular profundo, a temperatura corporal que não cai o suficiente, o sistema nervoso que continua levemente ativado durante a noite, permanece sem solução. A melatonina segue fazendo o que faz, mas o que ela não faz continua não sendo feito. E é exatamente aqui que a glicina muda tudo. A glicina é um aminoácido que o corpo produz naturalmente e que também está presente em alimentos como carnes, ossos e gelatina. Durante muito tempo, ela foi estudada principalmente por seu papel na síntese de proteínas e no funcionamento do sistema digestivo. Mas nos últimos anos,
Pesquisadores que investigam o sono têm voltado a atenção para algo diferente: o papel da glicina como suporte às fases profundas do sono, exatamente onde a melatonina não chega. E o que esses estudos estão encontrando é específico o suficiente para prestar atenção. Um dos mecanismos mais documentados é a contribuição da glicina para a redução da temperatura corporal central durante a noite. Isso pode soar técnico, mas é um processo com consequências diretas no sono. O corpo precisa baixar levemente sua temperatura central para entrar e manter as fases mais profundas do ciclo do sono. Depois dos 50, esse processo de termorregulação noturna tende a ficar menos eficiente, e qualquer apoio a ele tem impacto direto na qualidade do descanso. A glicina facilita esse processo de forma natural. Ela age nos vasos sanguíneos periféricos de maneiras que favorecem a dissipação de calor pelo corpo, contribuindo para que a temperatura central caia no momento certo da noite. Mas o efeito não para aí. Evidências indicam que a glicina também atua no sistema nervoso central, de forma que favorece o relaxamento sem sedação excessiva. Ela não apaga a pessoa, não cria a sensação de entorpecimento que alguns associam a medicamentos para dormir. O que ela faz é criar as condições fisiológicas para que o sono seja mais contínuo e mais profundo, sem bloquear os processos naturais, mas apoiando os que precisam de reforço. Muitos que usam glicina antes de dormir relatam uma experiência específica ao acordar. Não necessariamente mais horas de sono, mas a sensação de que as horas dormidas foram mais completas. Menos interrupções no meio da noite, menos aquela sensação de sono raso que deixa o corpo pesado pela manhã. Mais a sensação de que algo, naquela noite, foi diferente, de uma forma difícil de articular, mas fácil de reconhecer. Para pessoas acima de 50, onde o sono profundo é justamente o mais comprometido, esse mecanismo é especialmente relevante. A glicina atua na parte do processo que a melatonina não toca, e é por isso que a combinação faz sentido, não como redundância, mas como cobertura de dois sistemas distintos que precisam funcionar juntos para que o sono seja realmente restaurador. Mas o que acontece quando você combina os dois é onde a história fica interessante, porque a sinergia é maior do que qualquer um deles separado. Quando a melatonina e a glicina são usadas juntas, elas cobrem etapas complementares do processo do sono. A melatonina cuida do início, sinaliza ao cérebro que é hora de dormir, reduz o tempo de latência, sincroniza o ritmo circadiano com o ambiente noturno. A glicina entra na sequência, favorece a queda de temperatura corporal central, relaxa o sistema nervoso e facilita a manutenção das fases profundas ao longo da noite. Não é coincidência que eles funcionem bem juntos. É coerência fisiológica. A pesquisa nessa combinação específica ainda está em desenvolvimento, como acontece com qualquer área emergente da ciência do sono. Mas as evidências disponíveis são encorajadoras. Estudos sobre glicina isolada mostram melhoras na qualidade subjetiva do sono e na sensação de descansado ao acordar. A melatonina tem décadas de pesquisa confirmando sua eficácia no início do sono. A lógica da combinação, cobrir o início e a profundidade, é coerente com o que se sabe sobre como os dois compostos agem em sistemas diferentes do corpo. O resultado que muitos relatam ao usar a combinação não é apenas adormecer mais fácil. Isso a melatonina já fazia. É acordar com menos interrupções. É chegar amanhã com a sensação de que o sono foi mais completo, mais sólido, mais real. É a diferença entre uma bateria que liga
e uma bateria que carregou de verdade durante a noite. As informações que você está recebendo são educativas e baseadas em pesquisas científicas. Elas não substituem a orientação de um profissional de saúde qualificado. Se seus sintomas de insônia são persistentes ou interferem na sua qualidade de vida, o passo mais responsável é conversar com um especialista. Agora, o que você veio buscar? Como preparar esta combinação esta noite? A boa notícia é que isso não exige preparo elaborado, não tem fórmula complicada, não precisa de equipamento especial e os 2 ingredientes estão acessíveis em farmácias, lojas de suplementos ou pela internet. O primeiro passo é reunir os ingredientes. A melatonina você provavelmente já tem, está disponível em comprimidos ou cápsulas, geralmente nas dosagens de 0,5 mg a 3 mg. A glicina está disponível em pó ou em cápsulas. O pó tem uma vantagem prática: dissolve facilmente em água morna ou chá, praticamente sem sabor, o que facilita a incorporação à rotina noturna. Estudos que investigaram os efeitos da glicina no sono geralmente utilizaram entre 3 gramas a 5 gramas por dose. Para a melatonina, doses menores, na faixa de 0,5 mg a 1 mg, são frequentemente suficientes quando combinadas com suporte adicional como a glicina, segundo o que pesquisas indicam. Antes de definir qualquer dosagem, a consulta a um profissional de saúde é o caminho mais responsável, especialmente se você faz uso de outros medicamentos. O segundo passo é o horário. A glicina pode ser preparada entre 30 e 60 minutos antes de dormir, dissolvida em um copo de água morna ou misturada a um chá de camomila ou melissa, se você tiver o hábito. A melatonina segue seu horário habitual, também aproximadamente 30 a 60 minutos antes de deitar, já com a iluminação do ambiente reduzida. Os 2 podem ser tomados juntos ou com poucos minutos de diferença. Não há necessidade de separar os horários. O terceiro passo é o contexto. Para que a combinação funcione com mais eficiência, o ambiente noturno importa. E aqui, o ponto central é a temperatura. O corpo está tentando baixar sua temperatura central para entrar nas fases profundas do sono, e um quarto excessivamente quente dificulta esse processo. Um ambiente levemente fresco, não frio, mas arejado, trabalha a favor da combinação. Evitar telas com luz azul nos 30 minutos anteriores também é relevante. A luz azul suprime justamente a melatonina natural que o corpo ainda produz, reduzindo o efeito do suplemento antes que ele tenha tempo de agir. Em relação à frequência, evidências sugerem que um uso diário por pelo menos 7 a 14 noites é necessário para avaliar a resposta individual com clareza. Alguns notam diferença já nas primeiras noites. Outros observam melhora mais clara ao longo da segunda semana, à medida que o corpo se ajusta ao novo padrão noturno. Uma observação importante: pessoas com condições renais, grávidas, em uso de anticoagulantes ou com diagnósticos neurológicos devem consultar um médico antes de iniciar qualquer suplementação com glicina. Ela é geralmente bem tolerada, mas a orientação individualizada é sempre a abordagem mais responsável. Agora, sobre o que esperar e quando esperar. Nas primeiras 3 noites, não espere transformação imediata. O que algumas pessoas relatam nessa fase inicial é uma sensação levemente diferente ao adormecer, não necessariamente mais profundo, mas com menos resistência, como se o processo de desacelerar tivesse ficado um pouco mais fácil. Outras pessoas não notam diferença nenhuma nas primeiras noites
e isso também é normal. A resposta varia conforme o histórico de sono, o nível de privação acumulada e outros fatores individuais. Na primeira e segunda semanas, é onde a maioria dos que respondem bem começa a relatar diferenças que consegue identificar com mais clareza. Acordar menos vezes durante a noite. Dormir até um horário mais próximo do pretendido, sem abrir os olhos no meio da madrugada. Chegar amanhã com a cabeça mais leve do que o habitual. Não é um processo linear. Pode haver noites melhores e noites iguais às anteriores, mas o padrão geral tende a mudar. No primeiro mês, para quem mantém a consistência, o quadro de resposta individual fica mais claro. A sensação de sono mais restaurador, não apenas mais longo, é o marcador principal que muitos descrevem. Não é dormir mais horas, é acordar sentindo que as horas dormidas valeram mais, que a bateria carregou de verdade. Muitos relatam essa experiência, mas parte das pessoas pode não responder da mesma forma, e nesses casos, a avaliação com um profissional de saúde é o próximo passo adequado. Marcos chegou a esse passo. Depois de 2 semanas usando a combinação de melatonina com glicina, dissolvendo o pó em água morna 30 minutos antes de deitar, ele começou a notar algo diferente. Não que tivesse parado de acordar do dia para a noite, mas as interrupções foram ficando menos frequentes. Na terceira semana, pela primeira vez em muito tempo, chegou a manhã de uma quinta-feira sem a cabeça pesada. E na sexta, e no sábado, não era perfeito, mas era diferente. E diferente naquele momento era suficiente para ele continuar. O problema de Marcos não era falta de esforço, era que ele tinha metade da solução e agora tinha a outra metade também. Imagine a primeira noite em que você usa essa combinação. Talvez a diferença seja sutil, uma resistência menor ao adormecer, um despertar a menos no meio da madrugada. Muitos relatam que essa é a experiência das primeiras noites, não uma virada dramática, mas algo levemente diferente, uma qualidade diferente no silêncio da noite. Agora imagine a primeira semana completa, o padrão começando a mudar, as manhãs ficando um pouco menos pesadas, a cabeça um pouco mais clara antes do café. Não porque você dormiu mais horas, mas porque as horas que dormiu começaram a trabalhar de forma diferente. E no primeiro mês, com consistência, o que muitos descrevem não é uma conquista espetacular. É algo mais simples e mais valioso do que isso. A sensação de que o sono voltou a ser sono de verdade. Não conformação com o cansaço. Descanso real. Não porque você fez algo radical, mas porque você preencheu uma lacuna que existia há muito tempo, com algo simples, acessível e fundamentado no que a pesquisa vem mostrando sobre como o sono funciona depois dos 50. Tudo começa com a combinação. Esta noite, testa essa combinação por 7 noites seguidas. E volta aqui me contar o que mudou no seu sono. Eu vou estar lendo cada comentário. Você merece acordar descansado, não conformado, descansado. E isso ainda é possível. Até o próximo vídeo. Eu sou a doutora Helena Pires. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, o seu corpo ainda sabe dormir profundamente. Ele só precisa que você dê a ele as condições certas para isso. Nota importante: este vídeo é exclusivamente para fins informativos e educativos. Não substitui aconselhamento médico profissional. Se você tem sintomas persistentes de insônia ou dificuldades de sono que impactam sua qualidade de vida, consulte sempre um profissional de saúde qualificado que possa avaliar sua situação individual.